Desenhos animados. A infância é repleta deles. Porém, todos devemos crescer. E uma coisa que a vida ensina é que nem tudo é o que parece. Isso inclui os desenhos animados. Então hoje a gente vai descobrir algumas verdades ocultas, que vão desde os segredos práticos da animação, que vão te surpreender, até a razão peculiar pela qual os Simpsons são amarelos. A gente também vai verificar as piadas adultas que você perdeu em Bob Esponja, e uma pitada de teorias e interpretações muito sinistras, que, aviso desde já, podem arruinar para sempre os seus favoritos da infância. Então vem comigo enquanto eu revelo alguns dos segredos mais loucos e sombrios dos desenhos animados, que você não vai acreditar que sejam verdade. Problemas com papai. Desde a sua estreia em 1989, os Simpsons certamente conquistaram um lugar no hall da fama da cultura pop, com uma mistura perfeita de momentos relacionáveis da vida familiar e sátira hilária, às vezes até prevendo o futuro. Os Simpsons é aparentemente uma fonte de entretenimento eterna. Não preciso dizer que na sua longa história surgiram alguns mistérios estranhos, com algumas teorias notáveis que tentam explicá-los. Por exemplo, a questão de quem é o verdadeiro pai de Ralph. Ué, mas o pai dele é o chefe Wiggum. Você deve estar dizendo, mas você pode estar errado. Pensa bem, os dois praticamente não têm nenhuma semelhança. Claro, o Ralph tem características semelhantes às de sua mãe, Sarah, como olhos e nariz, mas ele parece não ter dado nadinha da beleza robusta do chefe Wiggum. A questão é, se o Wiggum não é pai de Ralph, então o garoto é filho de qual morador de Springfield? Bom, já faz um tempo que os fãs têm um cara no radar. É o Eddie, colega do chefe Wiggum. E faz sentido, tanto ele quanto Sarah seriam naturalmente conhecidos, sem mencionar que Eddie e Ralph têm penteados surpreendentemente semelhantes. Mas claro, tudo isso são apenas conjecturas, certo? Bom, até recentemente sim, mas em um episódio da 34ª temporada, Lisa the Boy Scout, os roteiristas do programa realmente abordaram os rumores. I know Eddie is Ralph's father. Look at the hair. Look at the hair! No! Clancy, I swear to you, it's not true! My son's breath smells like cat food. Okay, you got me. Então tá aí, Eddie é na verdade o pai do Ralph. Parece que a Sarah tem que se explicar, hein? Mas calma aí. Acontece que o clipe que a gente acabou de ver é de um episódio que, de acordo com o Simpsons Wiki, não é considerado canônico, o que significa que foi puramente uma piada descartável e autoconsciente. Então, nesse momento, o mistério parece não estar oficialmente resolvido. Só sei que eu posso ficar tranquilo, porque não tem como negar que o meu pai é meu pai. Nós somos idênticos. Truques da indústria. Pela sua própria natureza, os desenhos animados não pretendem ser realistas. O que eu quero dizer é, por quantos pianos de cauda você já foi esmagado? E talvez eu tenha falado cedo demais. Mas além dos pianos caindo do céu, tem algo muito diferente da realidade nos desenhos animados clássicos, que são os dedos. É só prestar atenção aos seus personagens de desenho animado favoritos, que é provável que você veja apenas 4 dedos. Certamente deve haver uma razão para isso, né? Bom, por volta do início do século XX, quando a animação ainda era nova, era um processo muito caro. Na verdade, ajustado pela inflação, o curta de 7 minutos da Disney de 1928, Steamboat Willie, custou mais de 87 mil dólares. É verdade que os filmes da Pixar hoje custam até 100 mil dólares por minuto de animação, mas esses filmes modernos são muito mais complexos. E a Disney tem muito mais recursos disponíveis agora do que na época de Steamboat Willie. Naquela época, os animadores da Disney tinham que ser econômicos. Eles perceberam que desenhar apenas um dedo a menos economizava muito tempo, o que por sua vez economizava muito dinheiro. Essa relação custo-benefício é parte da razão pela qual os desenhos animados clássicos parecem desenhos animados. O realismo era muito árduo e caro, então os personagens eram esteticamente simplificados. Mesmo em tempos mais recentes, os animadores criaram atalhos semelhantes, como Úrsula, o polvo, que tem apenas 6 tentáculos em vez de 8. Curiosamente, dado que os dedos dos desenhos precisam ser grandes o suficiente para serem vistos individualmente, os animadores também concluíram que 5 dedos simplesmente não parecem o certo. O próprio Walt Disney disse que se o Mickey Mouse tivesse 5 dedos, suas mãos pareceriam cachos de bananas. E essa é uma imagem que ninguém quer imaginar. Mas falando nas mãos do Mickey, qual é dessas luvas? O que ele tá escondendo? Será que ele tem tatuagens? Poderes mágicos de gelo ocultos? Garras verdes podres infectadas por alguma doença rara de roedores? Não, não e não. Embora seja possível que os dedos do Mickey pareçam estranhos debaixo dessas luvas, há alguns motivos
motivos oficiais principais pelos quais personagens clássicos de desenhos animados como Mickey usam luvas brancas. Semelhante à situação dos 4 dedos, desenhar luvas foi mais rápido e fácil, o que acabou reduzindo custos. As mãos apresentam vários desafios demorados, como articulações e unhas, e é por isso que eu não tenho. As luvas, por outro lado, eram uma maneira fácil para os animadores transmitirem gestos com as mãos, sem a necessidade de se preocupar com detalhes mais sutis. Também tinha a ver com a cor. A TV a cores só se tornou popular por volta da década de 1960, e consequentemente personagens como Mickey Mouse começaram suas vidas em preto e branco. Pro Mickey, um personagem que majoritariamente tem a cor preta, fazia sentido que ele tivesse mãos brancas contrastantes, porque caso contrário elas se perderiam ao interagir com seu corpo preto, o que pode ser visto aqui em Steamboat Willie, quando Mickey ainda não tinha luvas. Além disso, Walt Disney também revelou em sua biografia, de 1957, que as luvas tinham como objetivo fazer com que o Mickey, um roedor, parecesse um pouco mais humano. Acho que as calças vermelhas não eram suficientes. Dedos à parte, você consegue identificar algo que personagens icônicos de desenhos animados, como esses 3, têm em comum? Sim, cada um deles tem algo em volta do pescoço, o que, como eu vou explicar, é totalmente intencional. Em 1940, a dupla de animação William Hanna e Joseph Barbera criou o que hoje é um ícone dos desenhos animados, Tom e Jerry. Em 1957, a dupla formou os estúdios Hanna-Barbera e começou a produzir sucesso após sucesso. Os títulos incluíam os Flintstones, Scooby-Doo, Zé Colmeia, os Jetsons, só para citar alguns. A Hanna-Barbera estava pedalando com força e precisava de uma maneira de simplificar as coisas, o que foi conseguido pela adição improvável de colares. Eles descobriram que se acrescentassem algo ao redor do pescoço para separar a cabeça do corpo, poderiam animar apenas a cabeça e usar o mesmo desenho estático para o corpo quando os personagens estivessem parados. Observa aqui como os corpos da Vilma e da Betty estão completamente imóveis, enquanto suas cabeças, divididas por colares, são as únicas coisas em movimento. Muito inteligente, né? Não há dúvida de que esses cartunistas clássicos eram verdadeiros mestres da frase: "Para que trabalhar mais quando você pode trabalhar de maneira mais inteligente?" Personagens coloridos. Parte do que torna a família Simpson tão icônica é o seu design único, mas você realmente sabe por que eles têm pele amarela e cabeças com formatos tão bizarros? Em 1985, o produtor James L. Brooks propôs que Matt Groening adaptasse sua história em quadrinhos Life in Hell para curtas animações a serem apresentadas no The Tracey Ullman Show. Temendo que isso pudesse implicar que ele abrisse mão da propriedade de seus personagens, Matt decidiu criar alguns novos. A história conta que um dia ele ficou esperando mais de uma hora por uma reunião e então começou a rabiscar. Naquela época, ele afirma ter criado a família Simpson, que era essencialmente baseada na dele. Os pais de Matt, na vida real, se chamavam Homer e Margaret. Ele também tinha 2 irmãs mais novas, Lisa e Maggie, e uma irmã mais velha, chamada Patty, e há um argumento de que o próprio Matt é o Bart Simpson. Afinal, ninguém mais parece se encaixar nessa posição travessa, e Matt escreveu um romance no colégio, onde o personagem principal também se chamava Bart Simpson. É claro que a família de Groening não se parecia muito com os Simpsons. Na verdade, eu ia ficar bem preocupado se fosse o caso. Então, por que os Simpsons têm aparências, cortes de cabelo e formatos de cabeça tão estranhos, mesmo quando comparados aos seus colegas residentes de Springfield? Bom, isso não apenas os torna memoráveis para nós, o público, mas também os diferencia de outros habitantes de Springfield. Eles são os personagens principais e, como tal, têm o design mais exclusivo, que não pode ser visto em nenhum outro personagem. Mas o verdadeiro mistério é por que eles são amarelos. Por que eles não têm cor de pele normal? Ou por que não azul ou vermelho? Ou qualquer outra cor? Bom, além de ser uma cor chamativa, que dá ao programa um visual memorável e distinto, há o fato de Bart, Lisa e Maggie não terem linha para diferenciar o cabelo da pele. Então os designers acharam que o amarelo poderia passar por cabelo e pele. E foi isso que eles escolheram. Mais ou menos que nem eu, que posso parecer careca, mas na verdade eu tenho muito cabelo, só que é branco. Scooby-Doo, de onde você é? Nas nossas telas desde 1969, Scooby-Doo certamente conquistou seu status de lenda. Nesse período, teve inúmeras séries, filmes e spin-offs que contribuíram para a rica tradição do Scooby, e todos eles foram muito divertidos, tirando essa série mais recente da Velma, mas a gente não vai falar sobre isso. Mas você sabia que a série spin-off de 2010, Scooby-Doo Mystery Incorporated, revelou talvez a maior reviravolta na trama de toda a série? Na série é oficialmente revelado que Scooby é na verdade um
Anunnaki. É um quê? Bom, na série, os Anunnaki são uma raça de criaturas extraterrestres, algumas das quais são boas, enquanto outras são pura maldade e querem destruir o mundo. Durante um evento cósmico conhecido como Nibiru, que ocorre a cada poucos milhares de anos, a barreira entre o mundo dos Anunnaki e o nosso enfraquece, permitindo que eles visitem a Terra. Curiosamente, os Anunnaki não têm forma física própria. Por isso, quando visitam a Terra, habitam os corpos de vários animais, o que explica criaturas antigas e mitológicas sencientes. E uma dessas criaturas não é outra senão o Scooby-Doo. Sim, na história da série de 2010, Scooby-Doo é literalmente um alienígena interdimensional. Então, embora a gente possa assumir com segurança que o nosso velho amigo Scooby é um dos bons Anunnakis, não podemos ter certeza de que ele não seja um dos malignos que está secretamente planejando destruir o mundo. Ah, ele teria se safado se não fosse por aqueles roteiristas intrometidos que deram a ele uma história completamente nova e improvisada. Irmãos secretos. Os filmes modernos da Disney estão cheios de easter eggs, na forma de pistas secretas e referências a filmes passados e futuros. Eles geralmente são encontrados escondidos no fundo e, para olhos destreinados, passam completamente despercebidos. Como resultado de alguns desses easter eggs, os fãs obstinados muitas vezes teorizam que certos filmes devem existir na mesma linha do tempo. E para começar, eu sinto uma música chegando. Let it go, let it go! Obrigado a todos. Enfim, se você não sabia, essa teoria gira em torno de Frozen. Esse sucesso de bilheteria de 2013 traz muitos segredos, incluindo a participação de Rapunzel depois do corte de cabelo, claro. Mas tem um segredo um pouco menos fácil de detectar e notavelmente mais obscuro. No filme, vemos os pais de Elsa e Anna embarcando em uma viagem de navio, onde finalmente morrem. Mas embora sejamos levados a acreditar que os pais delas morreram no mar, isso pode não ser verdade. De acordo com uma teoria popular, eles na verdade chegaram à costa de uma ilha na selva. Lá eles teriam um filho e começariam uma vida nova. Infelizmente, eles acabariam sendo tragicamente devorados por um leopardo, deixando seu bebê indefeso órfão. Mas então, numa reviravolta louca do destino, o bebê seria criado por macacos. Não, pera aí, esse não é o enredo de Tarzan? Significa que Tarzan é na verdade irmão de Elsa e Anna? Sim e sim. E embora a evidência disso no filme esteja em algum lugar entre escassa e inexistente, não se precipite em presumir que isso é só uma teoria fabricada por usuários do Reddit com muito tempo disponível. Na verdade, foi compartilhado por Chris Buck, que literalmente co-dirigiu os dois filmes. Naturalmente, pessoas sem vida, quer dizer, fãs da Disney, foram rápidos em apontar que as duas histórias não se alinham perfeitamente, especificamente no que diz respeito ao design dos personagens, período de tempo e locais. Mas Chris disse que essa é só a sua teoria pessoal, e não o cânone oficial de nenhum dos filmes. Mesmo assim, é muito divertido pensar que Tarzan e Frozen podem estar conectados. Imagina só, ei Elsa e Anna, ótimas notícias, os pais de vocês sobreviveram ao naufrágio, mas não se animem muito, eles foram brutalmente devorados por um leopardo. Mas tem uma notícia boa, vocês têm um irmão, mas a má notícia é que ele foi criado por macacos e atualmente está jogando seus próprios dejetos humanos nos convidados na janta. Eita, vamos seguir em frente. O código Pixar. Mantendo o tema dos easter eggs do cinema, A113 é talvez um dos maiores e mais elusivos que existem. Se você olhar bem de perto, em quase todos os recursos da Pixar você vai encontrar esse código enigmático, escondido nas profundezas do CGI. Mas o que exatamente isso significa? Bom, a resposta nos leva de volta às origens da Pixar. O espírito da Pixar foi cultivado por nomes como John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton e Brad Bird. Esses caras são todos ex-alunos do prestigioso Instituto de Artes da Califórnia. Além disso, eles e muitos futuros animadores da Pixar aprenderam seu ofício na mesma sala de aula, a A113. Era uma sala suja e apertada, mas mesmo assim era o lugar de onde a Pixar nasceria essencialmente. Pensa-se que Brad Bird iniciou a divertida tradição de esconder A113 nos filmes da Disney, começando com The Brave Little Toaster, de 1987. A tradição continuou com o desenvolvimento da Pixar, aparecendo no primeiro longa do estúdio, Toy Story. Então, A113 não é algum tipo de código subliminar secreto, mas sim uma homenagem às origens humildes do estúdio. Portanto, fica de olho no próximo filme da Disney ou Pixar que você gostar. A realidade do Nemo.
Tá, todo mundo assistiu Procurando Nemo, mas você sabia que Procurando Nemo, se fosse mais realisticamente baseado nas leis da natureza, seria bem menos adequado para crianças? Deixa eu te mostrar, e eu preciso avisar que as coisas estão prestes a ficar bem horríveis. Marlin e sua esposa Coral estavam admirando o azul profundo, quando, bam, do nada uma barracuda devorou Coral e seu ninho de ovos não eclodidos. Mas espere, restava um, e esse raio de esperança Marlin chamou de Nemo. Com o nascimento de Nemo só restava uma coisa para Marlin fazer: se tornar uma mulher. E à medida que Nemo se tornava um peixe adulto, sua mãe Marlin sugeriu o impensável, que era a hora dos dois peixes palhaços terem seus próprios filhos. Não, parou, corta. Sim, talvez seja a pior coisa que eu já tive que narrar, mas tecnicamente na natureza é exatamente assim que teria acontecido. Os peixes palhaços são hermafroditas sequenciais, o que significa que todos nascem biologicamente machos, mas podem se transformar para se tornarem fêmeas para atender às necessidades da sua hierarquia social. Caso a fêmea reprodutora do grupo morra, como aconteceu com Coral em Procurando Nemo, o ex-parceiro reprodutor masculino muda de sexo para substituí-la e se acasalar com a sua própria prole masculina. Caramba, agora a gente entende por que o Marlin estava tão desesperado para encontrar o Nemo. Alguém liga pro conselho tutelar aí. Segredos do Bob Esponja. Vive no abacaxi e mora no mar. Desculpa. Enfim, desde que ele chegou às nossas telas em 1999, Bob Esponja Calça Quadrada se tornou um ícone. Mas parece que pode haver mais no programa do que as travessuras de uma esponjinha boba. Por exemplo, você sabia que o programa é na verdade uma grande metáfora para questões ambientais? Bom, pelo menos é de acordo com uma teoria. Segundo teóricos da internet, cada personagem representa um aspecto diferente do aquecimento global e de questões sociais mais amplas. Deixa eu explicar. Bob Esponja, que se parece mais com uma esponja de cozinha feita pelo homem do que com esponjas do mar naturais, representa a poluição do mar. Enquanto isso, Patrick, o amigo incrivelmente estúpido do Bob Esponja, Is mayonnaise an instrument? representaria, pelo que dizem, o esquecimento da sociedade em relação ao que está acontecendo, em termos de alterações climáticas e poluição. Afinal, ele literalmente e metaforicamente vive debaixo de uma pedra. Enquanto isso, o faminto por dinheiro, o Sr. Siriguejo, é a personificação das grandes corporações, também conhecidas como as principais culpadas da poluição. Hello, I like money. E por fim, talvez o personagem mais identificável do Bob Esponja, o Lula Molusco. Oh, please. I have no soul. Pensa-se que esse demônio cultural incompreendido representa o liberalismo, que com as suas paixões artísticas e o seu esclarecimento são muitas vezes ignorados, se não ridicularizados, deixando-o forçado a trabalhar para uma empresa que ele não gosta. Hang in there, Squidward. It's all part of the job. Embora esse comentário sociopolítico e ecológico seja só uma teoria e não faça parte do cânone do programa, há outras dicas na animação que podem realmente corroborar isso. Por exemplo, basta dar uma olhada nas casas da fenda do biquíni. O que exatamente elas são? Alguns dizem que elas se parecem muito com surdinas de carro, significando potencialmente que a fenda do biquíni está tão poluída que seus residentes não têm outra opção, a não ser viver em um lixo humano. Você acha que alguma dessas coisas faz sentido? A pergunta que eu sei que está na cabeça de todo mundo é: por que o Bob Esponja vive num abacaxi? Bom, o criador do programa, o falecido Steven Hillenburg, explicou que embora algumas coisas no programa possam parecer aleatórias, tudo é bem pensado. Por exemplo, muito da parte visual é inspirado na cultura havaiana e polinésia. E vejam só, os abacaxis são frequentemente um motivo recorrente na arte e nos tecidos dessas culturas. Mas além disso, Steven também explicou que achava que Bob Esponja simplesmente gostaria do cheiro de abacaxi. Já entendi. Da mesma maneira que eu adoraria viver dentro de uma panela de chile. Passando para a humilde morada do Lula Molusco, a gente pode ver como ele vive no que parece ser uma das famosas estátuas da Ilha de Páscoa. Como é que uma delas acabou parando no fundo do mar permanece um mistério. Mas o que é interessante é que a casa dele provavelmente tem um corpo subterrâneo secreto. Embora muitas vezes sejam chamadas apenas de cabeças, as estátuas da Ilha de Páscoa na verdade têm corpos enterrados, o que significa que o nosso amigo Lula Molusco provavelmente tem um porão bem grande. Porém, de todos os imóveis
imóveis da Fenda do Biquíni, o Siri Cascudo não é apenas estranho, é perturbador. Embora possa ser a lanchonete favorita da cidade, o Siri Cascudo esconde um segredo obscuro. Isso que você tá vendo agora é no que o Siri Cascudo se baseia. E você sabe o que é? Sim, é uma armadilha para caranguejos. Mas espera aí, por que o Sr. Siriguejo, ele próprio um caranguejo, se instalaria em uma armadilha para caranguejos? Bom, é aí que as coisas ficam distorcidas. Há mais de 20 anos, o Plankton e os fãs desejam saber qual é a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. E depois de ter sido supostamente lançada no Nick.com e logo depois removida, a receita afirma que o hambúrguer é feito de imitação de carne de caranguejo. A imitação de carne de caranguejo é normalmente feita de peixe branco pulverizado, que já tem conotações bem perturbadoras. Mas como o Siri Cascudo é literalmente uma armadilha para caranguejos, eu não tô muito convencido de que seja uma imitação e não a coisa de verdade. Então o Sr. Siriguejo é um canibal? Bom, não há evidências suficientes para ter certeza. E os produtores do programa afirmaram mais recentemente que os hambúrgueres são na verdade à base de plantas. Mas eu ainda não acho que eu fosse ficar surpreso com a rotulagem de ingredientes extremamente imprecisa desse crustáceo que ama dinheiro. E você iria? Déjà vu da Disney. A Disney é conhecida por reutilizar ideias estranhas, tipo, ser ressuscitado dos mortos através de atos de amor verdadeiro é apenas uma delas. O que é uma pena, não importa quantas vezes eu tentasse, aquele velho truque da Disney não funcionou com o meu hamster. Mas o que eu quero dizer é que não foram apenas os enredos que a Disney reciclou, mas a animação em si também. Não acredita em mim? Dá só uma olhada. Que loucura, né? Embora esteja evidente, a questão é, por quê? Bem, corre o boato de que na década de 1970, quando filmes como Robin Hood foram lançados, o estúdio estava falido e reciclar animações antigas era uma forma barata de sobreviver. Mas embora isso certamente economizasse algum tempo no design e planejamento de novas sequências de movimentos, essa não é a verdade por completo. De acordo com Floyd Norman, animador da Disney, o diretor de Robin Hood e Ursinho Pooh, Wolfgang Reiterman, queria jogar pelo seguro usando animações que sabia que funcionavam. Depois que o Walt Disney morreu em 1966, o estúdio essencialmente perdeu sua estrela guia. E, bom, isso ficou evidente à medida que os lucros da Disney com seus filmes de animação começaram a diminuir. O que o Wolfgang estava fazendo talvez fosse uma tentativa de recuperar um pouco da magia de Walt Disney, mantendo o antigo charme. É por isso que alguns filmes desse período trazem cópias diretas de animações mais antigas do estúdio. É como algumas das sequências desnecessárias e nostálgicas que a gente vê hoje, só que pelo menos esses filmes da Disney fingiam ser originais. Inadequado para crianças. A minha mãe adora falar: deixa de ser inútil e para de assistir esses desenhos de criança. Acontece que muitos desses desenhos infantis não são tão infantis assim. O principal suspeito é o nosso velho amigo, o Sr. Calças Quadradas. Ao longo da série, suas bobagens náuticas muitas vezes resultaram em algumas piadas bem adultas, que, é verdade, passaram completamente por cima das nossas cabeças quando crianças, mas assistindo agora fica bem na cara. Basta dar uma olhada nisso no episódio da segunda temporada Your Shoes Untied. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Deus do céu. Claro, tudo que a gente vê é uma anêmona dançante, mas a julgar pelo pânico absoluto do Bob Esponja, a gente pode presumir que ele pode estar assistindo a uma criatura marinha equivalente a um vídeo de treino com uma mão, se é que você me entende, passando para algo igualmente inadequado para crianças. Confere essa cena do episódio da 7ª temporada The Place the Thing. E caso você não tenha pegado essa no ar, eu vou dizer apenas que isso não eram balões. Quem diria que o Lula Molusco ficaria tão bem em látex? Eu não tenho ideia de como isso passou pela censura, mas acho que os profiláticos do Bob Esponja se parecem o suficiente com balões para terem passado. É claro que não foi só o Bob Esponja que aprontou alguma nesse sentido. O Pato Donald também. E aviso, você pode nunca mais olhar para ele da mesma maneira.
parece que o Pato Donald armou a barraca mesmo. Felizmente, essa imagem desconfortável do curta-metragem Wide Open Spaces, de 1947, é mais tarde revelada como uma pedra cutucando o saco de dormir do Donald. Mas eu acho que esses animadores da Disney deram boas risadas, mesmo que tenham acabado de arruinar todas as nossas infâncias. Mas não foram só as saliências indesejadas do Donald que criaram um momento estranho em um desenho animado da Disney. Dá uma olhada nessas salsichas no fundo do curta Os Três Porquinhos, de 1933. Sim, são os três porquinhos se divertindo ao mesmo tempo em que um retrato do pai imortalizado em forma de salsicha pode ser visto ao fundo. Papai Doofenshmirtz. Bom, se você é um millennial ou mais velho, talvez não esteja tão familiarizado com o próximo. Phineas e Ferb foi um desenho animado que foi ao ar pela primeira vez no Disney Channel em 2007, com a premissa de dois meio-irmãos que embarcariam em aventuras e construções selvagens a cada episódio. Durante a série, nunca somos apresentados ao pai biológico de Phineas, e embora não seja uma parte importante da trama, deixou os fãs se perguntando quem poderia ser o homem misterioso. A cabeça de Phineas é distintamente triangular. Na verdade, se você olhar para Phineas e Ferb, observe como suas silhuetas fazem referências às iniciais P e F. E embora a cabeça triangular de Phineas seja exclusiva dele, há outro personagem com formato semelhante, o Dr. Doofenshmirtz, o vilão da série que não vai parar até governar a área dos 3 estados. Claro, a semelhança inicial pode não ser surpreendente, mas observe como os dois não só têm cabeças triangulares, mas também pequenos brotos de cabelo no topo. Os fãs até estenderam a teoria para Candace, a irmã de Phineas, desde o seu pescoço desleixado e comprido, até o fato de que ela e Doofenshmirtz são intolerantes à lactose. Mas, de novo, estima-se que 68% da população também o seja. Então, acho que por enquanto, o pai de Phineas e Candace permanece um mistério triangular de pescoço comprido. Vermelho, azul e verde. Na introdução de As Meninas Superpoderosas, somos informados de que essas garotas sobre-humanas foram criadas em um laboratório, feitas de açúcar, tempero e tudo que há de bom, sem mencionar o importantíssimo elemento X, que conferiu a elas os superpoderes. Mas nos bastidores havia outra fonte de inspiração, e ela veio de um clássico da Disney. Cada uma das 3 meninas superpoderosas tem personalidades distintas, com cores próprias, vermelho, azul e verde. E sabe qual outro trio famoso também compartilha essas mesmas cores? Não é a Alvin e os Esquilos. As Fadas da Bela Adormecida. Sim, até as personalidades das meninas superpoderosas se sobrepõem às das fadas. Tem a doce, a enérgica e a durona. Talvez você possa até teorizar que as Fadas da Bela Adormecida são as meninas superpoderosas crescidas, depois de viajarem por algum tipo de portal do tempo maluco, na lógica do universo cinematográfico Marvel para os tempos medievais. Coisas estranhas aconteceram naquele programa. Tipo, o principal adversário delas era um macaco que falava, pelo amor de Deus. E no verdadeiro estilo Looney Tunes, isso é tudo, pessoal. Não deixa de curtir e se inscrever, e também de me contar nos comentários quais desses segredos malucos mais te chocaram. Te vejo no próximo.